Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe mais um desenho para aquelas pessoas que estão iniciando, Flor do Campo. Vamos ver como eu fiz aí o passo a passo. Olha só, primeiro eu comecei espalhando, você pode estar espalhando aí na sua casa, o clareador para tecido. Essa sombra toda eu vou usar o clareador para tecido. Vou espalhar ele assim, ó, mais longo. Tô usando mais uma vez uma sacaria, tecido chatinho de pintar, que é uma sacaria bem áspera, bem ralinha. Agora, eu peguei um pouquinho de púrpura e estou espalhando esse púrpura, tá vendo? Eu vou espalhando, deixando ele mais escurinho, próximo ao desenho, próximo às flores, nos lugares mais profundos. Conforme eu vou me afastando do desenho, eu vou deixando mais suave, ou seja, quando eu pego tinta, eu vou espalhando, olha, próximo à flor. Conforme a tinta vai acabando no pincel, eu vou levando esse pincel para mais distante da flor, porque dessa forma eu vou deixar mais suave conforme vai se afastando do desenho. Não se preocupe de se ficar borradinho, porque olha o que eu fiz agora. Depois de fazer minha sombra, eu saí borrando ainda mais. Peguei no meu pincel um pouquinho do púrpura, pouquíssima coisa, gente, pouca coisa mesmo. É só o seu pincelzinho sujinho, os pelinhos dele sujinhos, tá? Você que tá iniciando aí, não se empolga de pegar muita tinta no seu pincel. Eu tô dando continuidade a essa sombra, olha, passando amarelo limão. Vou passar esse amarelo limão, encostando assim nesse púrpura e levando ele puro mesmo, conforme vai se afastando. Vou terminar o risco todo com esse amarelo limão? Não. Esse amarelo limão vai ficar mais próximo a essa flor amarela, assim como esse púrpura ficará mais próximo a essa flor que será branco com púrpura. Olha só, agora eu peguei só o clareador com o pincel sujo, eu não peguei mais tinta. Tá meio amarelado? Sim, porque eu não lavei o pincel. Vou colocando o clareador, olha, vou espalhando o clareador para tecido, assim, sem pegar tinta. Mesmo assim, tá ficando meio amarelinho, né? Agora sim, eu peguei um pouquinho, bem pouquinho de verde oliva, espalhei na minha mão para que não fosse excesso, fosse apenas os pelinhos do pincel sujo desse verde oliva. E escureci, olha, só os cantinhos mais profundos. Agora, eu tô pegando mais verde oliva, depois de eu fazer, né, o restante das sombras que eu queria. Você faz isso em torno do seu desenho, só nos lugares mais profundos. Agora, para dar mais profundidade ainda, nesses cantinhos, olha, eu tô colocando o verde oliva com um pouquinho mais de quantidade. Veja que eu coloquei mais do que eu coloquei anteriormente. Primeiro, eu só espalhei bem pouquinho. Agora não, agora eu tô vindo com um pouco mais, uma quantidade maior de verde oliva e tô aprofundando mais, colocando só nesses centros, nesses lugares mais profundos. Você vai colocar e vai puxar ele um pouquinho para cima, é pouca coisa. Observe que eu não tô crescendo demais esse verde oliva, não. E assim, olha, eu coloquei em todos os cantinhos. Agora, gente, vamos para nossas folhinhas. Vamos treinar um pouco as folhinhas que eu fiz no último vídeo de folhas, não é? Aquelas folhinhas, ou seja, as dobras, as posições diferentes das folhas. Ainda vai ter outro vídeo falando sobre isso, mas para agora vamos treinar um pouquinho aquelas que nós fizemos. Eu pintei esse pedacinho aí com verde oliva, não enchi tudo. Veja que eu enchi mais que a metade com verde oliva.
E agora eu estou terminando com o branco. Emende bem esses tons. Você não precisa deixar eles riscados, a não ser que você queira deixar, tudo bem. Mas, de preferência, emende bem. Se você está começando a fazer suas primeiras pinturas, procure emendar bem, vai facilitar mais para você. Esse outro lado da folha, observe que eu parti ela aqui em duas. Esse outro lado, eu comecei colocando verde oliva novamente, olha. Vou colocar o verde oliva por essa região. Vou puxar ele um pouco, deixar ele mais longo. Como eu quero que essas folhas fiquem mais clarinhas, não fiquem tão escuras, então eu vou colocar uma quantidade maior de branco. Embora eu pinte uma boa porção com verde oliva, mas eu vou puxar uma boa quantidade de branco, para que deixe essas tonalidades dessa folha mais clarinha. Veja que eu pintei bastante coisa com verde oliva, não é? Mas olhe só. Agora eu venho trazendo o branco e venho emendando bem a esse verde. Prestou atenção como ficou? Ela tá ficando suave, não tá ficando muito escura. E é esse o meu objetivo. Se você quiser a sua folhinha mais escura, você cresce mais o verde oliva e diminui a quantidade de branco. Agora, eu peguei um pouquinho de verde pântano e tô escurecendo aí embaixo dessa flor, dessa pétala dessa flor. Aí também, olha, puxando um pouquinho pelo centro. E eu vou colocar também um pouquinho, mas bem pouquinho, nessa pontinha. Não cresça demais esse verde pântano nessa região. Tinta, olha, só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Eu vou puxando as nervuras. Com o verde pântano mesmo. As nervuras eu também vou fazer com verde pântano. Se suas nervuras ficaram grossas, não se preocupe. Você vai com o pincel e apaga um pouquinho do lado delas. Você escolhe um ladinho que seja mais fácil para você e vai fazendo assim, ó. Vai apagando um pouquinho um ladinho delas, tá vendo? Eu tô apagando um pouquinho. As minhas ficaram um pouquinho grossas e eu quero deixar elas mais suaves. Então, eu vou apagar um pouquinho elas. Não é para você sumir com elas. É para você apenas deixar ela mais apagadinha. Vai passando o pincel de um lado até ficar no ponto que você veja que era aquilo que você gostaria. Aí, eu tô fazendo apenas um contorninho com o verde pântano mesmo. Veja que não foi um contorno de um lado a outro, foi mais por essa região que fica mais baixa. Para essa outra folha, estou eu novamente com verde oliva, que será o verde base da nossa folha. A base dela será de verde oliva com branco. Observe que essas folhas, essas duas, estão se emendando aí, não é? Não se preocupe. Depois, a gente dá uma escurecidinha com o verde pântano e separa elas. Observe os lugares que eu tô colocando esse verde oliva. Se você quer pintar esse desenho junto, você observa como eu fiz a folha, pausa o vídeo, vai fazendo a sua. Se quiser, você volta o vídeo para tirar alguma dúvida e dá para fazer também, tá? Agora, tô eu colocando o branco. Veja que eu tô deixando essa parte até bastante branca, mesmo sendo a região de baixo da folha. Mas eu coloquei bastante branco. Agora, eu vou começar a colocar o verde pântano. Gente, eu tô usando aí um pincel número 8. Estou entre o pincel número 8 e o pincel número 4. Tô escurecendo aí com o verde pântano, separando uma folha da outra e também escurecendo nessa parte que fica embaixo da pétala. Olha só, vou escurecer um pouquinho também por essa região. E vou também colocar as nervuras, lembrando que a tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, olhe. As nervuras também serão colocadas com verde pântano.
Se ficarem grossas, lembre, apague um pouquinho, não se preocupe, é só apagar um pouquinho um ladinho delas. Só para lembrar, as nossas folhas estão sendo feitas com verde oliva, branco e verde pântano. Olha só como ficou a minha folhinha. Pintei primeiro com verde oliva, depois coloquei o branco e agora estou sombreando com o verde pântano. Pela pontinha, pelo centro, e vou colocar as nervuras. Nós já temos um vídeo mostrando o passo a passo dessas folhinhas. Estou só relembrando para você. Se ficou grossinha a sua nervura, olha, apaga um pouquinho. Isso é uma sacaria bem áspera, bem ralinha, ela é chatinha de trabalhar, principalmente de colocar as nervuras, de colocar detalhes. Mas como eu estou pintando para você que está começando, essa pintura é mais voltada para quem está iniciando, então eu preferi um tecido que fosse mais trabalhoso mesmo, porque aumenta a minha dificuldade, o que chega mais próximo daquilo que você está fazendo aí. Olha só, gente, eu coloquei o verde oliva, coloquei o branco, tô colocando o verde pântano. Se você achar que tá com um pouquinho de dificuldade, dá uma olhada no outro vídeo que vai lhe ajudar melhor. Vai ajudar também. Aí vem as nervuras com o verde pântano. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link do outro também, tá? Passei as nervuras, qualquer coisinha é só dá uma apagadinha nelas. E assim vai ficando mais uma folhinha. Essas outras, olha só, eu coloquei o verde oliva de todas elas. Você pode estar fazendo isso na sua casa também, tá? Coloquei o verde oliva de todas elas e agora eu vou colocar o branco. O restante dessas folhas será preenchida de branco. Observe que eu puxei bem esse branco, que elas ficaram bem esbranquiçadas. Lembra que eu disse, eu quero minhas folhinhas hoje um pouquinho mais clarinhas. Estou aprofundando mais aí essa dobrinha com verde pântano. Coloquei o verde oliva, coloquei o branco e agora eu estou aprofundando um pouquinho com o verde pântano. Alguém tá me ajudando aqui a pintar? Oh, Jesus! Olha só, gente. Tô escurecendo aí essa pontinha com verde pântano. Esse cantinho aí também vou aprofundar. Passar um pouquinho por aí. Não coloque verde pântano demais. Uma vez que você quer, se você quiser sua folha um pouco mais clarinha, então não vamos espalhar demais esse verde pântano, tá? Vamos começar a colocar nossas nervuras. Não se preocupe muito se elas ficarem grossinhas, porque tem jeito da gente corrigir, não é isso? Olha só, apagando um pouquinho ali a minha. Vou colocar as nervurinhas aí nessa parte de baixo também, dessa folhinha dobrada. Essa folhinha está dobrada, mostrando os seus dois lados. Essa outra já está dobrada, mostrando apenas um lado. São folhinhas, no entanto, diferentes. Agora, nessa outra, que é a mais simples e a mais fácil delas, eu vou colocar também as nervurinhas. Como ela está bem dividida, essa divisa está bem marcada, você pode deixar de colocar do centro. Olha que eu tô apagando um pouquinho, deixando ela mais suave. Esse é um detalhezinho bom para você que tá começando, poder estar fazendo nas suas nervurinhas, porque geralmente a gente sempre acaba deixando elas mais fortes. Agora, gente, vamos à flor. Eu enchi toda essa pétala com branco. Agora, eu peguei o púrpura, eu enchi com o pincel número 8, agora eu estou com o pincel número 4, passando púrpura
Observe que eu tô puxando bem tranquilo. Eu coloco ela nessa parte de baixo e puxo, simplesmente puxo, sem muito cuidado. Eu quero deixar esse branco um tanto rosado, por isso que eu tô emendando mais isso aí. Mas, terminando essa parte, olha, eu vou pegar, colocar mais tinta e puxar assim, deixando mais riscado, tá vendo? Não tenha muito cuidado com o pincel, não. Que posição colocar, não. Importante é você não sair borrando esse centro. Aí, olha, eu coloquei também uma porção de púrpura e puxei, simplesmente puxei para cima da pétala. Você vai fazer esse trabalho, tudo bem, mas não coloque púrpura demais, porque a intenção não é deixar isso aí púrpura, mas sim deixar que esse branco também apareça. Olha que eu tô marcando mais ainda esses risquinhos aí embaixo. Agora, eu enchi essas duas com branco. Vamos separar essa daí primeiro, dessa primeira pétala que pintamos. Só coloquei o púrpura e vou escurecer, dar uma boa escurecida aí, porque é um espaço de sombra, a sombra que a outra pétala está projetando. Vou escurecer esse centro, que ele precisa ficar assim mais escuro, e pode deixar ele assim riscado mesmo, tá? Eu dei uma emendada aí só para deixar rosadinho. Mas a intenção é que ele fique riscado. Você pode colocar, dar uma emendada e fazer como eu fiz agora. Coloquei mais tinta e puxei, deixando ele assim riscadinho. Agora, eu vou fazer esse contorno dessa dobrinha aí, deixando a parte de baixo bem mais escura, para esse contorno aparecer melhor. Essa dobrinha aparecer melhor, né? Vou escurecer também um pouco aí esse centro, essa parte mais curvada, do mesmo jeito que eu fiz na outra. Coloquei a tinta e espalhei ela, levando um pouquinho mais para o centro. Tô espalhando aí nesse cantinho também, vou deixar essa pétala mais escura. Agora, gente, olha só, eu tô escurecendo o outro lado embaixo da dobrinha. Quando tem uma dobrinha assim, você vai ter que escurecer bem os dois lados. Tanto o lado da pétala que está dobrada, quanto o lado da outra que está por baixo. Agora, eu tô escurecendo essa outra, embaixo dessa outra pétala. Vou marcar esse centro aí, olha, deixando ele meio riscado. Tá vendo? Ele é um desenho bem tranquilo. É uma das flores também assim mais básicas. Escureci esse cantinho aí, puxando pro centro. E olha que eu tô escurecendo ainda mais esse cantinho que fica por baixo dessa pétala dobrada, essa pétala que tem essa dobrinha. Essa dobrinha, você vai encher ela toda de branco. Você vai encher ela de branco, tomando cuidado para não borrar para cima das pétalas que já estão pintadas. Nem para essa que está pintada do lado e nem para a própria pétala, a parte dela que está mais escurecida. Se acontecer, como foi o meu caso, que sacaria acontece muito dessas coisas, essas sacarias assim mais chatinhas, eu vim, olha, e coloquei um pouquinho mais de púrpura de um lado e do outro, tirando o excesso do branco. Escureci isso aí, misturei um pouco, não deixe essa tinta solta aí para não ficar algo estranho. Agora, eu vou arrumar um pouquinho esse meu branco. Eu quero pegar um pincel, vou pegar um pincel menor para fazer esse contorninho aí, olha, tá vendo? Você pode estar pegando o pincel número 0 para fazer isso aí. Esse contorninho, porque essa dobrinha, ela pertence a essa pétala. Então, você fazendo esse contorno, é como se você estivesse dando essa pétala, essa dobrinha, que de fato pertence a ela. Agora, vamos dar sequência pintando essa outra pétala. Essa pétala, eu enchi a parte de fora toda de branco,
Mas a parte de dentro, o encontro entre pétalas e o centro da flor, eu deixei sem tinta, deixei sem o branco. Agora, eu vou terminar de encher essa pétala com o púrpura. Vou encher com púrpura e vou emendar ao branco. Essa é outra forma que você pode estar pintando essa flor. Você pode encher a pétala toda de branco, ou você pode encher só essa parte que ficará com mais luminosidade, e a parte que ganhará mais sombra, você pode estar deixando para encher com a cor de sombra, no caso, o púrpura. Olha só, não faz assim essa diferença, tá vendo? Agora, eu vou colocar os excessos do mesmo jeito, vou puxar deixando riscada, que a intenção é que ela fique assim riscadinha mesmo. Essa dobrinha aí, além de ser cheia de branco, eu vou acrescentar mais sombra nessa pétala embaixo para ela aparecer melhor. E depois eu vou vir reforçando ela, mas primeiro eu vou deixar secar um pouco. Essa outra pétala eu fiz a mesma coisa. Eu enchi uma parte com o branco e agora eu vou terminar ela com o púrpura. Esse púrpura você vai puxar e vai emendar bem. Vai emendar bem a esse branco. Olha só, as partes que ficaram sem tinta, agora eu estou terminando de preencher com o púrpura e estou puxando esse púrpura, deixando riscado. A ideia é que fique assim, esse centro bem mais riscadinho. A parte de fora, você pode deixar ela mais emendada. A de dentro, deixe mais riscadinho. Essa outra flor, eu enchi ela toda com amarelo limão. Você pode estar fazendo isso também, tá? Enchi ela toda com amarelo limão. Agora, com o meu pincelzinho pequenininho, número 4, eu peguei siena natural e vou acentuando, olha, os cantinhos de sombra. Todos os lugares que eu gostaria que ficasse com mais sombra, ficasse mais escurinho, eu vou colocando o siena natural e vou puxando ele, vou emendando ele a esse amarelo. Nessa parte onde está embaixo da outra flor, a gente não consegue deixar muito riscadinho, não. Mas conforme a gente vai pintando essas pétalas que estão livres, você lembra de deixar ela riscadinha, igual fizemos com essa flor rosa aí do lado. Olhe só essa dobrinha. Ela está cheia de amarelo-limão. Eu escureci apenas o lado direito e o lado esquerdo e deixei ela lá só com amarelo-limão. Vou fazendo as separações, olha, das pétalas. Isso é bom quando a gente pinta assim com a cor transparente, que o amarelo-limão, ele é transparente, porque ele não cobre o nosso risco. Uma vez que ele não cobre os nossos risquinhos, a gente pode encher a flor todinha, se não for uma flor muito grande, né, que a tinta seque, e a gente pode trabalhar ela assim, com tranquilidade. Olha só, eu deixando riscadinho, esse siena, puxando, deixando riscado, tá vendo? Além do amarelo-limão e do siena natural, a minha flor também levará o branco. Vou começar com essa dobrinha aí, que eu quero acentuar ela, olha. A parte de cima requer um contorno mais fininho. Se você estiver trabalhando um tecido que não seja tão áspero quanto esse, seu desenho vai ficar muito mais bonito e será muito mais fácil de fazer. Eu tô colocando um pouquinho de branco, aí fazendo uma separaçãozinha também dessa pétala. Essa florzinha, ela tem 5 pétalas. Observe como eu coloco esse branco. Esse branco está no pincel só de um lado. Esse branco está voltado para o lado de fora do desenho. Eu estou colocando um excesso em torno dessa pétala. Viu? Coloquei um excesso. E agora, eu vou
puxando esse excesso para cima da pétala. Tá vendo? Vou puxando, levando em direção a esse centro, pensando nesse centro dessa pétala, olha só. Se esse branco tiver pouco, como é o caso desse branco que eu coloquei, vá pegando um pouco mais de branco no pincel e vá puxando, ó. Eu tô pegando um pouco mais de branco e tô puxando do mesmo jeito. Estou com um pincel pequeno aí, viu? Um pincel número 4, no máximo um pincel número 6. Olha só, tinta só de um lado do pincel. Essa tinta para o lado de fora do desenho. Eu vou colocando esse excesso em torno da pétala. Toda a pétala, ó. E agora, eu vou começar a espalhar esse excesso. Espalhar ele para cima dessa pétala. Se eu achar que ainda tem pouca tinta, eu vou pegar um pouco mais e vou continuar puxando. Tá vendo? Deixando também um tanto riscadinho. Não se preocupe de alisar muito essa tinta. Pode deixar ela assim, olha, um pouco riscadinha mesmo. Você vai pensando no centro da flor, puxando esses risquinhos sempre em direção ao centro da flor. Aí, eu tô colocando um pouquinho mais de branco e vamos fazer essa outra pétala. Do mesmo jeito. Você já pode ir fazendo assim direto, tá vendo? Eu tô colocando branco, espalhando, colocando branco, espalhando. É a mesma coisa. Eu fiz diferente na pétala em cima, para você ter noção do que era que eu estava fazendo. Mas, para todo caso, você pode já ir colocando como eu estou fazendo aí. Colocando e já puxando, já ir deixando prontinha. Coloca o branco, a tinta de um lado do pincel, essa tinta fica pro lado de fora do desenho, tá vendo? Olha, pro lado de fora do desenho. E eu coloco esse excesso e dou uma puxadinha nele, deixando sempre o lado de fora, assim, bem mais claro. E o lado de dentro, mais apagadinha essa tinta, ela vai se apagando. Mesmo que ela fique riscada, mas ela vai se apagando conforme ela vai se afastando das bordas da pétala. É uma pintura bem tranquila, não se preocupe, você vai conseguir. Agora, gente, eu vou reforçar os brancos dessa outra flor. O que acontece? Eu esperei ela secar um pouquinho, porque aí, como ela já foi pintada com branco, né? O fundo dela foi todo branco, então é bom você deixar ela secar um pouquinho para colocar mais branco aí em cima. Olha só que eu tô respeitando o lugar que eu deixei sombreado, né? Essa borda que eu deixei mais sombreada. E os lugares que tinha mais luminosidade nessas bordas, é onde eu tô colocando uma carga de branco maior e tô puxando. Eu estou colocando esse branco do mesmo jeito que eu coloquei nessa flor amarela. Estou colocando ele, tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora. E estou puxando essa tinta, olha, deixando um pouco riscado. No caso dessa flor rosa, você pode ver que eu tô colocando menos branco, porque eu não tô dando a volta inteira na pétala. Eu tô colocando só nas partes onde já estavam mais clarinhas. Agora, gente, vamos encher o centro dessas flores, das duas, com amarelo ouro. Dessa vez, nós vamos encher esse centro dessa flor com amarelo ouro. É a florzinha amarela, nós enchemos ela com amarelo limão. Mas agora, para o centro delas, nós vamos encher com amarelo ouro e vamos sombrear. Tá vendo essa sombrinha que eu tô fazendo aí no meio, onde tinha aquele risquinho? Nós vamos fazer essa sombra com caramelo. Enchemos com amarelo ouro e fazemos a sombra, olha, do centro e dessa região próxima ao centro, olha.
só essa região aí mais próxima ao centro, a parte de baixo mais próxima ao centro, com caramelo, amarelo ouro e caramelo, para agora. Vou passar o caramelo também aí, olha, nessa parte aí embaixo. Vamos passando o caramelo e puxando ele sem deixar ele encostar no centro da flor, tá certo? Tem que ficar um espaço desse amarelo entre o centro e a parte de baixo. Para aprofundar mais esse centro, eu peguei um pincelzinho número 2, redondo, e tô colocando um pouquinho de sépia aí nesse meio. Eu vou colocar sépia, gente, em volta também, tá vendo, ó? Colocar também em volta desse centro dessa flor. Nessa aí, eu vou colocar em volta dele todinho, para você ver a diferença, tá? Vou colocar assim em volta dela toda. Observe que são batidinhas assim, não muito certinhas de preferência, viu? Deixe uma mais para dentro, outra mais para fora, mais próxima, mais juntas, enfim, deixe bem irregular. Essa outra aí eu vou colocar no centro também, mas eu vou colocar só até metade. Olha só, tô colocando essa parte de baixo, vou crescer um pouquinho para o lado direito e vou crescer também um pouquinho para o lado esquerdo, mas eu não vou dar a volta nela todinha. Veja que ela fica mais suave, não é? Fica diferente. Você escolhe aquela que você gostou mais para pintar a sua florzinha. Agora, eu vou puxar uns risquinhos, uns maiores, outros menores. Eu vou sair puxando uns risquinhos em torno disso aí, desse centro dela, puxando para cima das pétalas. Vou puxar nas duas, vou puxar vários. É um pouquinho chatinho puxar nessas sacarias, porque o risquinho vai de contra a linha do tecido, né? E vai ficando difícil de puxar, vai se quebrando o risquinho pelo meio, basicamente, poderíamos dizer assim. Mas dá para fazer. Tenho certeza que aí na sua casa, se você estiver usando o pincel número 0, ou se você estiver usando o pincel número 2 ou 4, você pega a tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, e saia puxando esses risquinhos. Você puxa um bem pequenininho, outro maiorzinho, não puxe todos no mesmo tamanho, não. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar aí, olha. Observe bem onde eu tô colocando esse branco, essas batidinhas. Eu não tô pintando, eu tô colocando umas batidinhas soltas, mais próximas, mais afastadas. Assim, eu vou colocando várias batidinhas. Observe que eu coloquei nessa parte de baixo e nessa parte de cima. E eu vou fazer o mesmo nessa outra flor. Vou colocar nessa parte aí, aproximar o sépia. E vou colocar nessa parte aí de cima também. Se você quiser esse centro mais clarinho, você acrescenta um pouquinho mais de branco. Se você quiser ele mais amarelado, mais escurinho, você deixa menos branco. Agora, gente, olha, eu vou começar a colocar também uns pinguinhos assim, olha, por aqueles risquinhos que eu coloquei. Você não precisa se preocupar em colocar em todos eles. Não, você sai jogando assim umas batidinhas soltinhas, uns pinguinhos meio soltinhos, que fique em cima dele, que fique fora deles. Enfim, alguns pinguinhos em volta desse centro, dessa sua florzinha, tá? Agora, você coloca em volta dela todinha. E assim vai ficando a nossa florzinha. Se você for pintar esse risco, que eu vou deixar lá no meu Facebook, disponível para você, vai pintando devagarzinho, com calma. Pegue pincéis pequenos, pegue pouca tinta no seu pincel, que vai dar para você fazer com tranquilidade. Dê preferência a escolher um tecido bem lisinho. Olha só o que eu fiz. Eu saí enchendo esse botãozinho aí com azul marinho.
Mas eu deixei, olha, os riscos dela, desse botãozinho, dessa florzinha, sem pintar, para eu não me perder. Tá vendo? Eu deixei sem tinta esses risquinhos. Agora, eu vou passar o branco aí preenchendo eles. Olha só. Eu tô passando o branco e tô puxando para cima desse azul. A ideia é que você use bastante branco para esse azul não ficar assim tão forte, para ele ficar mais suave. Olha só, vou colocando o branco e vou puxando. Sempre que a gente puxa, a gente tem a ideia de levar para esse meio, para o centro da flor, esses risquinhos, tá? Olha só, eu vou pegar tinta só na quina do meu pincel, vou colocar, olha, e vou puxar, porque aí fica mais fininho esses risquinhos. Tá vendo? É um botãozinho bem simples, bem facinho de você fazer. É só você não perder o risco dele. Agora, gente, eu vou encher essas sépalazinhas e esse cabinho todo de verde oliva, viu? Agora, estando todo cheio de verde oliva, para você não se perder na hora de colocar esse branco, porque os risquinhos sumiram, você pega, olha, tinta só de um lado do pincel, voltado para o lado que você quer deixar essa sépalazinha mais branca. Aí você, olha, faz todas para a mesma direção. Pega a pontinha e puxa para encostar no botãozinho. Pega e puxa, tá vendo como é simples? Você vai, pega, puxa essa tintinha aí, ó. Esse pouquinho de branco, deixando assim, mais clarinhos, todos de um lado. Porque aí você consegue separar todos eles com facilidade. Eu coloquei também um pouquinho de branco no cabinho como luminosidade. Esses botõezinhos aí fechadinhos, eu enchi com violeta. Enchi com violeta. Olha só, coloco o branco na pontinha dele e espalho. Não chegue até o final, deixe esse cantinho aí escuro mesmo, esse cantinho junto às sépalazinhas. Agora, olha só é você vir com tinta só de um lado do pincel e tipo partir no meio ou um pouquinho mais além do meio ou menos, fazendo uma divisa. Para fazer uma divisa de pétala aí. Você pode estar colocando assim, ou você pode estar fazendo dois cantinhos com branco. Olha só, eu coloquei de um lado e coloquei também no centro. Eu acho esse primeiro mais fácil, mas fica a seu critério como você quer fazer o seu botãozinho. Eu vou colocar só um pouquinho mais de branco aí. E assim fica essa partezinha do nosso botão, as pétalas do nosso botão. Vou encher essa parte toda de verde oliva. Olha só, a gente enche isso aí tudo com verde oliva. Só tome cuidado para não borrar. Pegue um pincel pequenininho, que você consiga encher, esse botão não é tão grande, que você consiga encher ele todo sem borrar. Principalmente sem borrar para cima das pétalas. Aí, eu vou enchendo todo o meu botãozinho com verde oliva. A tinta, quando a gente quer fazer o contorno, a gente coloca ela pro lado de fora do desenho. Vou encher esse outro também, todo com verde oliva. Observe que eu vou enchendo, tomando cuidado de ir girando o meu pincelzinho, que é pequeno, deixando a tinta pro lado de fora, de onde eu quero fazer o contorno. Lembrando, o nosso botãozinho, ele foi cheio de violeta, as pétalas dele. Depois, eu passei o branco nesse violeta. Terminado essa parte das pétalas, você vai para essas sépalas. As sépalas, eu enchi elas todas com verde oliva. Esse cabinho também enchi com verde oliva. E agora, gente, olha só. Eu vou passando o branco. Vou passando o branco, escolho um lado para colocar esse branco.
e vou passando ele, dando luminosidade e separação a essas sépalazinhas. Essa região aí embaixo eu também coloco um pouquinho mais como uma luminosidade, um brilhinho. Olha, preste atenção nesse outro. Eu peguei tinta. Tô colocando só um brilhinho aí nesse cabinho. Um pouquinho de branco, ele é fininho, não precisa de muita coisa. Olha só, eu peguei tinta só de um lado do pincel. Coloquei essa tinta para o meu lado esquerdo, onde eu quero que fique mais branquinho. Desci ela, separando uma sépala. Fiz 2 risquinhos no meio, como se tivessem 2 sépalazinhas pequenininhas. E coloquei mais branco, olha esse branco pro meu lado direito. Dando luminosidade a essa outra sépala também. Agora, tinta, olha, para o lado de cima, eu passei nessa parte aí embaixo. Do mesmo jeito, eu fiz no outro botãozinho. Coloquei um brilhinho também nesse cabinho. Tô só dando uma arrumadinha aí. E assim ficam os nossos botõezinhos. Vou mais uma vez colocar essas flores de batidinhas, porque elas são chatas, porque elas são difíceis de fazer. Quem tá começando, eu sei que tem uma dificuldade enorme com isso, por isso eu vou insistir com elas. Olha só, eu pego tinta na quina do meu pincel e vou colocando várias pétalazinhas. Não se atente em fazer uma flor inteira, 2 flores inteiras, 3, não. Você pode colocar uma inteira e em volta dela você sai colocando metade de flores. Por exemplo, você coloca 5 pétalas central, vamos assim dizer que eu coloquei até bem mais. Mas vamos dizer que você coloca 5 pétalas formando uma flor. Aí você vem do lado dela, coloca 3 pétalas montando perto dela. Aí mais 3 do outro lado. E assim você vai montando flores, uma inteira, outras não. Uma inteira, outras não. E assim você vai colocando. Eu vou insistir muito com essas flores, porque eu sei que elas são chatinhas mesmo. Olha só, eu coloquei elas por essa região aí, não vou colocar demais não. Tô colocando, olha só, tinta na quina do pincel, coloquei essas daí, aí eu venho, ó, montando outra incompleta aí em cima, outra incompleta aí em cima. Você tá vendo? Para uma completa, você coloca várias incompletas em volta. Fora algumas batidinhas soltas também em volta, tá? Você precisa treinar bastante isso aí, porque é uma coisa chatinha de fazer para quem tá começando e bonitinha. Ela é bem delicada, deixa um desenho bem suave, deixa beleza, dá beleza mesmo ao desenho. Então, a gente, quer queira, quer não, vamos aprender a fazê-las. Aí, eu tô só puxando uns risquinhos com o verde oliva, como se fossem uns galinhos de sustentação para elas. Olha só, aí dentro eu vou colocar mais algumas. Olha, tá vendo? Eu saio montando, eu não costumo fazer flores inteiras. Eu saio fazendo algumas pétalazinhas que dá a ideia de que ali tem uma flor, mas partidas. Não inteira mesmo, todas as pétalas, todas as flores aparecendo. Agora eu vou colocar mais uns risquinhos com o verde oliva. E vamos assim finalizar o nosso desenho. Eu espero que ele seja útil. Eu espero que você que esteja começando suas pinturas, tente, treine, porque, gente, esses desenhos às vezes, eles não são assim tão fáceis, mas eles são umas das flores mais fáceis que temos. Portanto, é aquilo que eu tenho para passar para você ir treinando. Agora, eu tô colocando uns pinguinhos de amarelo limão mesmo, entre os cantinhos que eu quero que pareça ser uma flor. Não coloque demais, viu? Coloque, pode deixar algumas sem, coloque só mais nessas que estão mais formadinhas.
Gente, beijos, até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!